Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Temos aí algumas pessoas entrando. Ô Martinha, tudo bom? Boa noite. A Gabriela, a Vlad já entrou. E eu já vou então, a gente já vai começar. Eu vou chamar aqui, tudo bem? Legal. Hoje vem assunto bom. A gente vai tratar de uma maneira mais, até assim, aprofundada. Vou já para entrar com a gente aqui, a doutora Vládia. Doutora Vládia! Oi, oi! Tudo bom, querida? Tudo jóia! Então, as pessoas estão entrando aqui e a gente... Então, aqui já temos aqui alguns colegas que vão acompanhar. Hoje a gente vai trabalhar o tema do processo administrativo disciplinar. Eu vou apresentar a doutora Vládia, advogada-geral da União, adjunta. Não parece, é uma jovem, né, brilhante, minha conterrânea, cearense. Gostei do sorriso, já gostei do sorriso para a apresentação, tá, doutor Valdo? Já gostei. Bom demais. E hoje, então, doutora Vlad, é uma honra. A gente vai conversar sobre o processo administrativo disciplinar com ênfase nas decisões mais recentes sobre o tema, decisões muito importantes. Eu tenho convicção de que essas decisões vão despencar em concurso. Só voltar a ter concurso vai despencar, vai despencar. Em advocacia pública, eu não preciso nem dizer. Essas decisões mais recentes de processo administrativo disciplinar vão despencar em advocacia pública, mas também vão despencar em magistraturas e concursos de Ministério Público. Por quê? Porque há um intercâmbio muito forte com essa questão dos ilícitos, da improbidade, né, dos crimes. Então, eu vou aqui, foi proposital o tema que nós trouxemos, e eu vou abrir todo o espaço aqui para que você possa, então, mandar ver dentro desses 5 tópicos aí que a gente separou, né, para tratar de maneira mais aí avançada. Joia, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para mim, Walter, eu queria agradecer o convite. Eu acho que a gente discutir esses assuntos mais polêmicos, vamos dizer assim, e bem recentes. Eu acho que a seleção que a gente fez são decisões bem recentes, num assunto que tem crescido muito no interesse da administração pública, depois dessa ênfase de direito administrativo sancionatório. O processo administrativo disciplinar, ele ganhou uma atenção especial, tanto do judiciário quanto dentro do próprio executivo. E eu acho que realmente você acertou muito bem de discutir isso aqui com ênfase em concurso público, porque a gente vai ver, num dos tópicos que a gente vai trazer, que existe uma recente ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada, é tão recente que o inteiro teor da decisão ainda não está nem disponível. E assim, então são questões, por exemplo, a súmula 635, que a gente vai falar um pouco aqui sobre prescrição, ela está trazendo o fechamento, né, vamos dizer assim, uma pacificação de uma questão de discussão de processo administrativo disciplinar relacionada à prescrição, que durante muito tempo incomodou muito e já era questão debatida em concurso público, tá? Então, agora, com esse fechamento, eu acho que mais ainda ela vai ser cobrada. E também eu acho que essa perspectiva de busca de governança, de maior integridade, de gestão da ética dentro do Poder Executivo Federal, realmente vai trazer para o concurso público o processo administrativo disciplinar nesse contexto. Então, eu queria agradecer assim, o convite, assim, estar do teu lado aqui conversando sobre isso, enfim, é muito bom e é muito prazeroso. E trazer assim, assuntos para o pessoal que está aí estudando, que está aí na luta, que daqui a pouco vai estar do lado de cá, né, Walter? Com certeza. Vai comemorar a aprovação, mas ajudar esse pessoal nesse momento eu acho que é muito interessante. Obrigada pela oportunidade. Show de bola. Então, vamos entrar de sola, porque a gente tem aqui 30 a 40 minutos, porque a nossa proposta do semanário é focar o seguinte: porradaria, tema de alto nível, um debate franco, objetivo, e hoje a gente vai tratar de processo administrativo disciplinar e dessas decisões mais recentes. Vamos começar, então, pela ação direta de inconstitucionalidade 2975, que foi, e recentemente está, como você bem disse, ainda nem foi publicado em TTO, mas ela teve um propósito de
30 anos depois de o dispositivo estar em vigor, é importante que se diga isso, 30 anos depois do dispositivo estar em vigor, houve a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112, que proibia ad eternum o retorno dos servidores demitidos nas hipóteses de cargo em comissão por prática de algumas situações. Eu vou deixar para vocês esmiuçar. Eu tenho algumas impressões e vou atuar como mais debatedor. Bola com você. Fechado. Walter, antes de começar a falar exatamente da ação direta de constitucionalidade 2975, eu queria chamar a atenção aqui do pessoal para dois aspectos. A gente vai focar aqui nas discussões na Lei 8.112. Mas eu acho que não pode perder de vista que muita coisa que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ele foi transportado para os diplomas estaduais. Então, as discussões daqui, elas também podem ser levadas para os concursos estaduais. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: lembrem-se que a 8.112, ela é uma lei que ela atinge os cargos públicos efetivos. Então, discussões no âmbito de empresas públicas e sociedade de economia mista, elas não são, vamos dizer assim, os dispositivos da 812 não são aplicados em sua inteireza. Por que eu estou trazendo isso à discussão? Porque essa ADIM 975, ela traz a discussão do artigo 137, como você bem falou, especificamente do parágrafo único. E lá no finalzinho eu vou chamar a atenção para o pessoal que esse artigo 137, ele não se aplica em sua inteireza para empresa pública e sociedade de economia mista, tá, pessoal? Então, isso é uma questão que vocês têm que ficar ligados aí, principalmente a gente sabe que essas casquinhas de banana sempre caem em concurso, então vale a pena a gente estar com isso na cabeça. Mas vamos falar da ADIM 2975. O que é essa ADIM? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo Procurador-Geral, proposta pelo Procurador-Geral da República, que ele questionava o parágrafo 1 do artigo 137. O que é que o artigo 137 da 812 fala? Ele trazia um efeito da penalização no âmbito administrativo que dizia o seguinte: olha, quando o servidor for demitido nas hipóteses de improbidade, nas hipóteses de crime contra a administração pública, na hipótese de corrupção, ou seja, nas hipóteses de demissões mais gravosas, esse servidor demitido nessas hipóteses, ele está impossibilitado de voltar a assumir um cargo público. E ele não dava um período para isso. Diferente, gente, do que acontece no 137 caput. O 137 caput, ele, em duas outras hipóteses, que é o valimento de cargo, demissão por valimento de cargo e demissão por atuação perante repartição pública como procurador intermediário, que dá a demissão. Quando essas demissões, esse servidor penalizado, nesses dispositivos, com essas capitulações, ele ficaria impossibilitado de voltar a assumir um cargo público, mas aí sim a gente tinha um prazo, a gente tem um prazo que é de 5 anos. O objetivo dessa ADIM trouxe realmente essa discussão para a tela. Ele disse o seguinte: olha, o parágrafo único, ele não podia, essa era a tese da Procuradoria-Geral da República, ele não podia impor uma penalização que eles diziam em caráter perpétuo, E essa era a principal tese, era a principal discussão que se trouxe, e a fundamentação era basicamente dizer que a aplicação, havia uma violação constitucional, do princípio da vedação de pena perpétua, e que aquele dispositivo lá do artigo da Constituição que diz que é vedada a aplicação de pena perpétua, ele não era exclusivo de aplicação no âmbito penal, mas sim, pela natureza do ilícito administrativo, também deveria albergar o ilícito administrativo. Aqui vale um parêntese, gente. Qual era a fundamentação, a discussão doutrinária nesse aspecto? Se entende que o ilícito penal e o ilícito administrativo, ele, na verdade, ele impinge a mesma função, mas em gradações diferentes. Então, o ilícito administrativo, a única diferença dele para o ilícito penal seria a importância dada a ele pela administração pública, pela sociedade. Ou seja, ilícitos, vamos dizer assim, menos gravosos seriam aplicados apenas a penalização administrativa. Então, nessa decisão, o que é que o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele adotou o seguinte: ele entendeu, sim, que havia uma vedação, uma inconstitucionalidade nesse parágrafo único do artigo 137, em face dessa violação desse dispositivo constitucional que veda a penalização perpétua, adotando toda essa tese que eu falei aqui para vocês, e foi um pouco além. Ele também disse o seguinte: além disso, além de vedar
além de a gente ter essa vedação constitucional de aplicação de pena perpétua, além disso, outro fundamento que justificaria a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo seria o próprio princípio da proporcionalidade. Não é proporcional que um servidor demitido, de forma indefinida, seja vedado o seu retorno para o serviço público. Ou seja, a gente não pode vedar que esse servidor faça outro concurso público e ele retorne aos quadros da administração pública de maneira infinita, né? Vamos dizer, eterna, vamos dizer assim. É interessante destacar que essa decisão ela não foi uma decisão por unanimidade da nossa Corte Suprema, ela foi uma decisão por maioria. E qual foi a grande divergência, vamos dizer assim, entre os nossos ministros? Não foi nem tanto quanto ao mérito. A gente teve divergência, mas foi uma divergência pequena quanto ao mérito, né? A gente teve 2 ministros que julgavam parcialmente procedente a ação e mais um que julgava pela improcedência. Mas a grande discussão é porque, no voto do ministro relator, ele disse o seguinte: a gente vai declarar inconstitucional o dispositivo, mas eu vou retornar essa questão para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo diga qual é o prazo que é adequado para esse servidor permanecer inviabilizado para voltar para assumir um cargo público. Então, o que é que se entendeu? Se entendeu que existia uma vedação à aplicação perpétua do dispositivo, mas que o fato de impedir esse servidor, desde que por um tempo específico, esse retorno era possível, mas que a quem caberia definir que tempo seria esse era o Poder Legislativo. Então, o julgamento foi nesse sentido, a decisão por maioria foi nesse sentido, a declaração de inconstitucionalidade, mais o retorno para a Casa Legislativa dizer, então, quanto tempo esse servidor deveria ficar impossibilitado. Inclusive, Walter, é bom lembrar aqui que nessa decisão, o ministro Gilmar, né, no voto do ministro Gilmar, ele dá até algumas sugestões para o Poder Legislativo. Ele diz, olha, vocês podem, eventualmente, usar os 5 anos, né, que já está previsto no caput do artigo 137, ou seja, era um prazo razoável. Você pode usar o prazo da lei de improbidade administrativa, enfim, ele dá alguns caminhos para o Poder Legislativo relativamente à definição desse prazo. Então, e nesse caso, esse julgamento é muito recente, muito interessante. A gente não estaria, no caso aqui, nós não ficamos com uma situação de insegurança jurídica com essa decisão do Supremo, porque ele manda a bola para o Congresso. Até aí, eu acho que fez certo, de fato, ele não pode legislar positivamente. Mas, e nesse interregno, como é que ficaria aí a situação do prazo? O ministro sinalizou que não pode ser inferior a 5 anos, mas não deixa de ser uma sinalização sem aquele caráter de abstração típico de uma lei. Para concurso público, isso me chama a atenção e me preocupa, porque, veja bem, como ficaria a hipótese de uma questão, o sujeito está na situação de ter que dar um parecer, ou o próprio juiz teria que emitir ali uma sentença no concurso público, seria prudente, seria recomendável que esse candidato, de maneira habilidosa, então, começasse a trabalhar na sua resposta, ou na elaboração de uma sentença ou de um parecer em concurso, um prazo que não fosse inferior a 5 anos, tal como sinalizou o ministro, porque, de fato, deixou o pobre do concurseiro no limbo, né? Walter, se eu tivesse que apostar esse tipo de discussão, eu acho que ele só cai numa prova subjetiva ou numa prova oral. Até porque os próprios órgãos da administração pública que fazem o processo administrativo disciplinar e que eventualmente iriam dar posse a um servidor que tivesse uma condição dessa, eles ainda não estão trabalhando com isso de maneira concreta. Efetivamente, a gente vai ter um lapso temporal e a gente não tem a certeza que o Poder Legislativo vai atuar. A gente já teve precedentes e em outras matérias, né? Você bem sabe, os nossos colegas que estão nos ouvindo com certeza também devem saber, de hipótese que o processo voltou, né? Ficou na mão do Poder Legislativo, o Poder Legislativo mesmo assim não atuou. Então, esse limbo, né, que você bem falou, não é só para os concurseiros. Eu acho que para a própria sociedade, para a própria administração pública que trabalha com processo administrativo disciplinar é muito real. Então, se eu pudesse apostar, eu acho que esse tipo de questionamento, né, eu acho que não cairia numa prova objetiva. Mas sim, cabe todo um desenvolvimento de ideias numa prova subjetiva ou numa prova oral. E eu acho bem relevante esse tipo de discussão. Com certeza, até porque
no espelho de pontuação, o examinador provavelmente vai considerar muito mais a fundamentação do raciocínio ali colocado pelo candidato. Qual foi a linha que ele seguiu e se ele fundamentou adequadamente. Se ele colocou 10 anos e colocou fundamentado na lei de improbidade, provavelmente é um juiz que vai ser pontuado adequadamente. Da mesma maneira, 8 anos, que está em outra na lei de inelegibilidade, também. Se colocou 5 anos pelo CAPT, ele está seguindo sempre uma lógica que, na minha opinião, o examinador pontuaria ele de maneira adequada e com pontuação forte, caso a fundamentação fosse correta. Agora vamos passar para o nosso próximo ponto. Ou você ainda gostaria de fazer algum último comentário sobre a DI? Fazer, na verdade, uma indagação para os nossos colegas que estão ouvindo, se vocês puderem comentar aqui, eu acho que seria interessante. Na percepção de vocês, esse dispositivo que a gente discutiu aqui na ADIM, tá? Ele seria um dispositivo aplicável quando a demissão originária foi efetivada numa empresa pública e numa sociedade de economia mista? Deixa eu só esclarecer minha pergunta aqui e eu vou dar a resposta logo depois, Walter. A gente trabalha os questionamentos, depois a gente volta para ele, só para deixar aqui o pessoal pensando um pouquinho. Seguinte, eventualmente um servidor público ele foi demitido, né, depois de processamento adequado e tal, numa empresa pública. Esse servidor que teve uma demissão aplicada numa empresa pública, ele estaria ou não estaria impossibilitado de assumir um cargo público na administração direta? O que é que vocês acham? Nesse ponto, a Lei 8.112, ela é aplicável para o seletista? Excelente pergunta. Isso é interessante. Excelentíssima pergunta. Excelentíssima pergunta, viu? A gente prossegue, então, e aí a gente, ao final, dá essa resposta, ou você já quer comentar? Fique à vontade, aqui com você que está comandando. Eu acho que vale a pena a gente deixar o pessoal pensando um pouquinho, e aí depois a gente volta para ele. Tranquilo, então. Então, vamos cuidar um pouco agora, né, mudando de fórum, para ainda, assim, mudando de assunto, mas dentro do processo administrativo disciplinar, né? Que é a questão também da súmula 635. A súmula 635, ela é aquela súmula que trata dos prazos prescricionais, que estão lá no artigo 142 da 8.112, e, basicamente, ela diz o seguinte, vai contar o prazo, não é do conhecimento de qualquer autoridade pública, prazo de prescrição, mas sim somente daquela autoridade que é competente para instaurar o processo administrativo, né? Aí a primeira pergunta que eu já lanço a título de reflexão, qual é a lógica por trás dessa súmula? Por que que ela foi editada para dizer que não é de qualquer autoridade, e sim da autoridade que tem realmente a atribuição de instaurar o PAD? E aí, usando a mesma metodologia da fala anterior, eu queria chamar a atenção também, pessoal, aqui para dois aspectos antes de a gente entrar nessa discussão de fundo. Primeiro, gente, questão de prescrição de processo administrativo disciplinar em concurso público é quase certo. Eu digo assim, se vai cair uma questão de processo administrativo disciplinar em qualquer concurso e prova objetiva, 2 questões, uma questão, 3, que seja, sempre vai ter alguma coisa de prescrição. Nem que seja um item. Eu dei uma pesquisa rápida aqui antes da nossa live e essa regra continua. Então, deem uma olhada com carinho em matéria de prescrição, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Essa questão da definição trazida, né, vamos dizer, da pacificação social trazida pela súmula do STJ 635, ela resgata, na verdade, ela põe um ponto final numa questão que sempre foi muito tormentosa para a administração pública, tá, Walter? Especialmente na seara federal, mas se replica esse assunto na seara estadual, tá, gente? Então, isso é muito comum na seara estadual, porque as constituições, os diplomas, na verdade, as constituições, os diplomas estaduais que tratam dos estatutos dos seus servidores praticamente replicam essa disposição da 812. Mas vamos lá. A súmula, a Lei 812, quando ela traz lá a questão da prescrição, ela diz a ação disciplinar ela vai prescrever em 5 anos no caso de demissão, 2 anos em caso de suspensão e 180 dias no caso de advertência. Dentre os artigos, dos parágrafos desse dispositivo, ela diz o seguinte: esse prazo ele começa a contar da data que o fato se torna conhecido. É essa a expressão.
mas não diz de quem é esse conhecimento. Então, desde lá de 1990, né, quando essa lei surgiu, a administração pública tem se debatido e tem jogado no colo do judiciário inúmeras ações, questionando de quem é o conhecimento dessa ação. Né? Quem precisa ter o conhecimento. E durante muito tempo a gente teve decisões divergentes, até dentro do próprio STJ, tá? O que atrapalhava muito o andamento, né, das ações, ou seja, aumentava muito a judicialização das questões, porque haviam basicamente 3 posições. A primeira era a seguinte: tem que ser do conhecimento da autoridade competente para instaurar, que foi a tese, né, adotada aqui pela súmula 635, como bem você falou. Essa era uma tese que tinha. A segunda era, não, qualquer entidade da administração pública do mesmo nível, ou seja, se for federal, da mesma, então qualquer, vamos dizer, instituição ou órgão da administração pública, ainda que não tenha sido o órgão onde foi praticada a irregularidade, que ele tomar ciência, já começa a contar o prazo. E a terceira hipótese, vamos dizer que era a hipótese temperada, ela dizia o seguinte: não. Se qualquer órgão da instituição onde foi praticado o ato irregular tomar conhecimento do fato, o prazo prescricional começa a correr. Então, isso, assim, tirando assim, a decisões, né, a teorias que são mais benéficas para o acusado, mais benéficas para a administração, enfim, essa discussão passou por muito tempo. E agora a gente teve essa pacificação. Isso foi pacificado, foi recente também, tá, gente? Foi no final de 2019, então eu acho que é um tema que, assim, é palpitante e eu acho que merece atenção. E se entendeu que, como bem o Walter já falou, é a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar. Então, de regra, geralmente é o corregedor geral da unidade, o corregedor, o coordenador disciplinar, quando ele efetivamente, formalmente, comprovadamente tomar conhecimento do fato, é que conta o prazo prescricional, tá? Tem outro assunto que eu acho que também foi abordado nessa súmula 635, doutor Walter, que eu acho que vale a pena a gente também lembrar, que ele também trouxe a pacificação de outro tema, não tão polêmico quanto esse primeiro, mas que também gerava muitas discussões administrativamente, que é a questão da interrupção. Quando é que dava a interrupção desse prazo prescricional? Quando havia instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância apuratória. Não sei se você quer que eu fale logo disso agora. Não, pode falar. Eu só, para concluir aquela primeira parte da autoridade, eu só lembro aos colegas que estão ouvindo a gente o seguinte: havia, assim, em algumas situações absurdas, o que é que acontecia? Um órgão da administração recebia um determinado ofício denunciando irregularidades praticadas pelo servidor, e aquele ofício, não se sabe o motivo, ele era engavetado, ou ele sumia, tinha uma espécie de ocultação do ofício. Ele ficava sumido por um tempo grande, 2 anos, 3 anos, até que descobriu o ofício do nada e aparecia. Aí é que ia ter o conhecimento da autoridade responsável para instaurar o processo. E aí já estava prescrito. Então, muita gente também passou a defender, para quem defendia essa tese, que foi a tese que vingou, que é do que conta-se, é do conhecimento, na verdade, da autoridade que tem a atribuição de instaurar o PAD, para evitar isso também, para evitar que digamos assim, essas denúncias de irregularidade contra o servidor fossem ou engavetadas, ou até mesmo pagasse propina para ele engavetar e sumisse com aquela denúncia, para evitar tudo isso, né? Então, eu apenas faço esse rápido disclaimer aí, né, para contribuir com o debate. Então, voltando para essa questão aqui do complementação da súmula 635, ela fala o seguinte: ela diz que a instauração, né, a instauração do processo administrativo disciplinar e da sindicância apuratória, elas interrompem a contagem desse prazo prescricional. E aqui eu acho que a gente tem que chamar a atenção para 2 questões também bem importantes. Primeiro, o que interrompe a contagem desse prazo, que começou com o conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar, tá? É a instauração do processo administrativo disciplinar e sindicância apuratória. Se for sindicância investigativa ou a investigação preliminar, que hoje já é basicamente comum a existência dela em toda a administração pública, né? Os órgãos responsáveis por essa apuração.
não gera interrupção do prazo prescricional, tá, gente? Então, tem que ser o processo administrativo disciplinar, a instauração dele, ou a apuração, ou a instauração de sindicância apuratória. E essa interrupção, isso ficou muito claro no mandato de segurança que tratou dessa questão, eu acho que eu te dei, assim, acho que você disponibilizou aí para o pessoal, que é o mandato de segurança 21669, não é eternamente, ela não fica interrompida eternamente, ela fica interrompida. No caso do processo administrativo disciplinar, ele interrompe por 140 dias, ou seja, instaurado o PAD, interrompe a prescrição por 140 dias e depois ela volta a contar do zero. Se for uma sindicância apuratória, essa interrupção não é de 140 dias, ela é de 80 dias, tá, gente? Isso também é muito importante. Eu já vi questão de concurso abordando só essa questão do prazo de interrupção. Vlad, e de onde vem esses 140 dias e esses 80 dias? Que número mágico é esse? Bem, gente, assim, de uma maneira bem objetiva e clara, a contagem ela se dá pela obrigatoriedade que a Lei 812 traz para a conclusão desses processos. Para o PAD, a Lei 812, ela partia da premissa de que o processo administrativo ele tinha que ser concluído em 60 dias, prorrogável uma única vez, e o julgamento desse processo era de 20 dias. Tá? Então, por isso, 60 mais 60 mais 20, daria 140 dias. Então, entendeu o judiciário que a interrupção da prescrição, para não beneficiar a administração de uma maneira irrazoável, 140 dias era o prazo bacana para a administração pública voltar a funcionar e concluir essa investigação. E os 80 dias da sindicância? Mesma lógica. A 8.112, ela fala que a sindicância ela tem que ser concluída em 30 dias, prorrogável por mais 30 dias e 20 dias para o julgamento. Então, por isso, essa interrupção se dá nesses prazos aí. E logo depois, o prazo de prescrição volta a contar do zero, e aí a administração pública que corra atrás de dar sua decisão, que corra atrás de finalizar esse processo. É mais ou menos uma interrupção com suspensão aí, né? Porque ela interrompe, zerou e fica 140 dias ali suspenso, depois volta. É uma situação meio parecida até no tributário, a gente tem algo parecido, né? É verdade. É uma regra, assim, é bem específica, a gente fala, até porque essa nomenclatura de interrupção e suspensão aqui, ela tem uma vamos dizer assim, no processo administrativo disciplinar, ela tem uma lógica muito própria, não segue aquela regra que a gente aprendia que suspende, enfim, não é. Aqui é essa regra, mas assim, o bom é que essa é a única regra que a gente tem de interrupção e prescrição, então a gente não precisa... decora os 140 dias, os 80 dias, entende o porquê, que aí você vai ver. Exatamente. E parece que tem mais, ainda tem um último detalhe nessa lei, ou não? Nessa súmula, ou não? Deixa eu ver aqui, Walter. Não, eu acho que é isso. Acho que não, é isso mesmo, né? Você acha que você queira aclarar? Porque o objetivo da súmula foi exatamente tratar essas duas questões. Tá? Se você for olhar a redação, ela fala disso de maneira bem pragmática, bem objetiva. Então, não, aqui basicamente aqui basicamente o que eu visualizo em concurso é um examinador mesmo trabalhar essa súmula com os candidatos, principalmente em segunda fase ou em sentença. Em segunda fase, na questão discursiva de feição-problema, onde ele vai narrar um problema, dentro daquele problema ele vai inserir vários elementos no enunciado para pegar o candidato pelo pé. Por exemplo, fala que deu entrada no órgão tal, mas a autoridade só tomou conhecimento no tal dia, para o candidato saber se posicionar. E aí é detalhe, porque não é copia e cola a súmula, é você conhecer a súmula e saber aplicar a súmula numa questão discursiva. Eu vou até elaborar uma para o meu programa discursiva de alto impacto, porque esse tema merece. Né, que é para e você me lembrou, sabe o que você me lembrou, Walter? Agora, quando eu fiz a minha prova da OAB, ainda lá em Fortaleza, né, lá no Ceará, eu fiz na temática de direito administrativo. E a minha prova caiu essa questão relacionada, assim, não era assim tão profundo, mas caiu, eu lembro que caiu essa questão de prescrição para a gente, na peça, a peça judicial, né? Ele trazia toda a discussão lá da prescrição e era relacionada a esse assunto. Boa lembrança você me proporcionou, viu? Muito obrigada. Bom demais. Agora a gente vai caminhar para a parte final, né? Onde nós vamos trabalhar um pouco dos julgados relevantes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, também dentro
do processo administrativo disciplinar, alguns mandados de segurança que trouxeram teses, né, muito relevantes. E o primeiro dele é o MS 21773, que tratou da suspeição de membro de comissão processante. Não é isso? Se você me permitir, eu acho que é interessante a gente tratar esses últimos 3 pontos em conjunto. E por quê? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que um dos pontos que se você puder apostar na questão é a prescrição? O segundo ponto é nulidade de processo administrativo disciplinar. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês fizeram pesquisa rápida, se discute muito, principalmente em prova objetiva, pontos que geram nulidade de processo administrativo disciplinar. E eu quis trazer essa discussão, né, nesses 3 últimos pontos, é muito relacionado a isso, mas uma nulidade relacionada à constituição de comissão processante. Então, sair um pouco da questão do prejuízo, que vocês já devem ter estudado bastante, o princípio do prejuízo e tal, e trazer essas questões mais práticas que eu também já vi cair em concurso. Posso fazer assim? Maravilha, perfeito. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu trouxe aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco, é a aplicação da suspeição de membro de comissão processante. Todo mundo sabe aqui que efetivamente a apuração disciplinar de um servidor, né, que praticou uma irregularidade, ela começa com a instauração do PAD e a instalação da comissão. Essa comissão, segundo a Lei 812, ela é designada pela autoridade instauradora. E a Lei 812, ela não traz muitos requisitos que diga à autoridade instauradora quem ela pode ou quem ela não pode indicar. O único ponto relevante que ela traz é dizer, olha, tem que ser um servidor estável, né? Esse servidor que vai compor essa comissão processante, e deve ter um nível hierárquico maior do que o acusado, ou seja, mais relevante. Assim, vamos dizer, hierarquicamente e funcionalmente maior que o acusado. Esse é o ponto. E qual é essa discussão trazida nesse mandado de segurança aí que você citou? 21773. Gente, eu sou péssima de número, mas enfim, é o 21773. Ele diz o seguinte, era uma discussão em que o interessado, ele diz o seguinte, olha, o membro da comissão que me processou administrativamente, ele estava suspeito. E por que ele estava suspeito? Ele estava suspeito porque ele participou ao mesmo tempo, posteriormente, de outro PAD que eu também era acusado. Então, ele, vamos dizer assim, emitiu um juízo de valor sobre a minha conduta. Então, ele já tinha aquele ímpeto, vamos dizer assim, acusatório em face da minha pessoa. Ele não poderia ter trabalhado em outra comissão relacionada à minha pessoa. Era basicamente isso, a questão fática que envolvia a discussão desse mandado de segurança 21773. E o que é que a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça disse? Olha só, não há hipótese de suspeição nesse caso específico. Primeiro, porque a Lei 812 não traz, ela não diz que o fato de um integrante ou 2 integrantes da comissão trabalharem em processos, sejam paralelos, sejam anteriores ou contemporâneos, enfim, do mesmo acusado. E aí é bom a gente lembrar, PADs, paralelos, PADs, são fatos distintos, tá, gente? Senão, se fosse o mesmo fato, daria bizinida. A discussão que a gente está tratando aqui são fatos distintos. Então, a comissão desses processos que tratam do mesmo acusado, elas podem, sim, serem compostas pelo mesmo servidor, tá? E é uma questão relevante que trouxe esse mandado de segurança é o seguinte, olha, se a importação de dispositivo da Lei 9784, porque a gente sabe, quando há uma omissão na 812, a gente aplica os dispositivos da 9784, que é a Lei Geral de Processo Administrativo Federal. E lá na Lei 9784, existem algumas questões que tratam da suspeição e impedimento que poderiam ser aplicados a esse caso. Só que ainda que a gente tentasse transportar o dispositivo da 9784, ainda existe na 9784 algum dispositivo que trate dessa questão fática que a gente colocou aqui. Lá na 9784 se diz o seguinte, olha, se você tem aquela regra geral que inclusive vige no processo civil, se você tem alguma amizade com o acusado, ou seria aquela intenção de beneficiar ou mesmo de prejudicar, aí sim você estaria suspeito, você estaria impedido, se você foi irmão, se você foi testemunha, se você foi perito. Então, não comportaria essa questão fática.
Então, eu acho que o Supremo Tribunal, a primeira sessão do Supremo Tribunal Federal aqui, e se eu não me Do engano, acho STJ, que né? foi o ministro Benedito Gonçalves, acho que foi muito bem, viu, nessa decisão. Do STJ, só corrigindo. Do STJ. Perdão, do STJ. É. Obrigada, Valdo. Ele andou muito bem, eu acho que se restringiu às disposições legais, né, trazidas pela 812, fez assim, né, um contexto muito bacana com a 9784 e encerrou a questão nesse sentido. Dizendo que não amolda, né? E não daria para transportar o que está lá na 9784 para a compreensão do que está na 8.112. E que essa utilização, né, de membros de comissões do mesmo acusado, membros idênticos de comissões de acusado, não gera nulidade do processo administrativo, porque não gera um eventual vício de suspeição na emissão da decisão. E é interessante dizer, Valdo, que tem uma questão que é uma coisa que vale lembrar. Se eventualmente, isso a gente está falando de processo administrativo por fato distinto, se eventualmente o integrante da comissão participou da sindicância investigativa prévia e anterior ao PAD acusatório do mesmo fato, porque aqui é possível, a gente está falando da sindicância investigativa, né? Que apura se existe indício para instaurar o PAD. Se esse servidor participou da sindicância investigativa, nesse caso, como é o mesmo fato e houve emissão de juízo de valor, ele não pode participar do PAD acusatório. É diferente dessa questão aqui que a gente está tratando nesse mandado de segurança 21773. Isso aqui é cara de Sebrasp. O Sebrasp ele tem uma verdadeira fixação pelo tema processo administrativo disciplinar. E agora vão ter vários concursos, inclusive o Sebrasp está reinando no Brasil, né? Está dominando mesmo. A ESAF, tadinha, que nós fizemos da ESAF na época, né? Ela saiu do mercado aí, e aí agora temos aí o Sebrasp, a FCC e a VUNESP como expoentes, mas assim, o Sebrasp dominando bem. E processo administrativo disciplinar é o que o Sebrasp, assim, dentro do direito administrativo, é um dos temas de amplo predomínio. E aí você pega um sujeito que põe no enunciado lá uma sindicância investigativa pelo mesmo fato ou por fato diverso. Vai mudar completamente a orientação do candidato, como ele vai se comportar, como ele vai argumentar, como ele vai fundamentar, né? Legal demais. Eu adorei esse julgado trazido por você. E tem mais, né? Tem pronto, agora... O próximo, que aí ele foi bem abordado no mandado de segurança 21898. Nessa hipótese também a gente vai discutir possíveis declarações de nulidade em composição de comissão, mas agora sob a perspectiva de substituição de membro de comissão processante. Como eu falei lá no começo, quando eu estava tratando do mandado de segurança anterior, eu disse o seguinte, olha, a Lei 812, ela diz que compete à autoridade competente, né, designar os membros da comissão processante. Isso é lá no artigo 149, só para facilitar a localização aí de vocês. E é unicamente que, ou seja, seria uma atuação discricionária, né, dentro daquele requisito de exigência de estabilidade, enfim, que eu já falei, da autoridade instauradora designar. Uma vez designado, a substituição desses membros não gera nulidade. É isso que a primeira seção vem dizer, especialmente nesse mandado de segurança 21898. É possível, sim, a substituição de membros de comissão processante no curso do processo administrativo disciplinar. Qual era a discussão, Walter, nesse mandado de segurança? Diz o seguinte, não, o membro da comissão foi substituído na fase de julgamento do meu processo, ele não participou da instrução, então ele não teria, como é que se diz, o conhecimento necessário dos fatos, ele não teria a isenção, né, processual, o entendimento processual adequado para julgar o meu processo administrativo disciplinar. Basicamente, era essa a tese. E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça disse não. Inclusive, ela aborda, né, as questões fáticas envolvidas, porque que, nesse caso concreto, a autoridade competente teria que ter substituído mesmo o membro, enfim. Eu posso até citar para vocês aqui depois, mas essa não é a questão relevante. A questão relevante é a seguinte: ainda que na fase de julgamento, a autoridade competente, atendido aquelas questões dos requisitos lá dispostos no 149, no artigo 149, pode sim substituir o membro. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Quem não trabalha no dia a dia do processo administrativo disciplinar, mas será
que a autoridade competente, a autoridade instauradora, ela pode ficar trocando, membro de comissão. Então, porque é contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo, assim. Quem, às vezes, porque tem esse detalhe, às vezes a gente vai pelo raciocínio e pelo bom senso. Esse caso, né, não é tão bom senso assim, não é tão intuitivo, né? Assim, é verdade. Até porque a gente transporta muito para a lógica do processo penal, né? Perfeitamente. E a gente vai admitir a troca de um juiz o tempo inteiro, ainda mais na fase de julgamento, né? Exatamente. Esse é o ponto. Aí quando você. Tem ponto, Vlad, que em concurso você acerta pelo raciocínio jurídico. Tem ponto que você erra. Né, pelo bom senso. Pelo assim, faz sentido. Aquela pergunta do candidato, né? Tô no concurso. Faz sentido, né? Que seja assim. Aí quando você olha, é o contrário. Ou seja, não é bom ter bom senso nessa hora. O bom senso só atrapalha. Seja uma pessoa sem bom senso. Exatamente, tem esses detalhes. Minha querida, então, tem ainda, desse tema não, mas tem um último julgado que você separou. Esse é rapidinho, também na mesma linha do que a gente estava conversando, nulidade e composição de comissão processante. Também uma decisão da primeira sessão. Gente, todos esses que a gente conversou hoje aqui são decisões recentes de 2019 para cá. Então, vale a pena vocês terem bastante atenção. Nesse último caso, o que é que eu quis trazer? Quando o membro que compõe a comissão processante, ele é oriundo de um órgão distinto de onde foi praticada a irregularidade. É possível que a autoridade instauradora indique para apurar uma irregularidade do órgão A, um servidor que não trabalha naquele órgão, trabalha no órgão C, D ou E? É possível? É possível. O mandado de segurança, e aqui é o número 17796, deixou isso muito claro, de que eu vou repetir mais uma vez, o único requisito é que seja um servidor estável, enfim, naquelas condições lá do artigo 149. O fato dele pertencer a outra carreira, a outro órgão, a outra instituição, não impede que esse processo, que ele participe dessa comissão processante. E aqui a gente tem que ter muita atenção, tá? Porque tem casos que legislações internas de órgãos exigem que os membros da comissão processante sejam integrantes da carreira. E aí eu vou citar aqui a Advocacia Geral da União. Então, lá na Advocacia Geral da União, por exemplo, só quem pode fazer processo administrativo de membro da carreira é um membro da carreira. Então, só quem processa administrativamente um procurador da Fazenda, um procurador, um advogado da União, um procurador federal, é um membro da carreira. Não precisa ser o membro da mesma carreira. Tá? E aí, pessoal ligado aí, quem vai fazer concurso para advocacia pública, eu acho que isso é interessante vocês ficarem ligados. Não precisa ser, é um advogado da União que está sendo acusado, todos os integrantes da comissão processante têm que ser advogados da União. Não, pode ser o procurador da Fazenda, mas tem que ser membro da instituição. Então, o julgado precisa ser visto, digamos assim, com temperamentos, né? Porque ele não tem uma aplicação ampla e restrita, né? Tem algumas situações em que há a determinação de que necessariamente os servidores sejam do mesmo órgão. Isso. O que ele traz aqui é a regra geral. A regra geral eu posso pegar um servidor de outro órgão para fazer o PAD de qualquer outro servidor. Salvo exceções, e são exceções bem restritas, tá? Tá, Walter? Bem restritas. Eu tentando lembrar aqui, outro caso diferente da advocacia pública, né, lá da AGU, eu não lembro aqui de bate-pronto outro caso que poderia se encaixar na exceção. Então, eu acho interessante se perceber, né, se atentar para a regra, e quem vai fazer concurso para a Advocacia Geral da União ficar ligada que ela é exceção. Maravilha. Minha querida, olha, muito obrigado, viu? Foi um senhor debate aqui. Eu acho que nós trouxemos aqui temas muito relevantes para quem estuda, não só para a advocacia pública, mas também para a magistratura, para o Ministério Público. O Sebrasp, grande Arthur, está perguntando se a live vai ficar salva. A gente tem feito o seguinte, como a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar ao vivo, e às vezes alguns gostam de acompanhar ao vivo para poder participar, fazer perguntas e tal, a gente disponibiliza no YouTube. Né? Aí no YouTube vai ficar essa live com a capinha, né? A gente coloca todo o semanário, vai lá para o YouTube
Porque a ideia é essa, né? Compartilhar conhecimento e trazer para os colegas que ainda estão na luta dos concursos, debates relevantes. Meu amigo Miquelão aí, o digníssimo esposo da doutora Orládia, do coração, O esposo tem irmão que eu tenho. né? Tem que comparecer e tem que aplaudir, né, Walter? Exatamente. Eu estou com muita saudade de vocês, depois vou fazer uma visita. Pessoal, eu prometo que em 2021 eu farei essa visita, eu tenho que ir mesmo, até porque os meninos já estão do meu tamanho, né? É Então é verdade. isso, querida. Pode aí fazer suas últimas considerações. Nós estamos aqui muito felizes mesmo, assim, muito obrigado pela sua participação de altíssimo nível mesmo. Você trouxe assim muito esclarecimento para quem está assistindo e vai ser um prazer poder compartilhar isso depois também lá no canal do YouTube. Eu que agradeço. Aqui nas minhas considerações finais, só vou lembrar de responder meu desafio lá do começo, né? Não posso sair sem responder o desafio. Então, é bom vocês atentarem. O artigo 137 da 812, ele não se aplica, tá? Para as empresas estatais, né? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Vládia, e por quê? Se vocês se atentarem à redação do artigo 137, ele veda nova investidura em cargo público federal. Tá? Então, isso traz, vamos dizer assim, a impossibilidade da gente aplicar aquela regra de vedação de ocupar outro cargo público federal. Então, ele não se aplicaria para as estatais. Então, fiquem ligados, isso é muito importante também. Então... Queria agradecer, né, Walter, o convite. Foi um prazer estar aqui e falar de um assunto que durante muito tempo, hoje não mais, mas durante muito tempo foi minha realidade. Para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo na corregedoria da AGU, fui corregedora da ANAC também, então era o meu dia a dia, gosto assim, muito dessa atribuição. E conversar um pouco, acho que me trouxe, né, a oportunidade de matar um pouquinho a saudade. Queria agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente e me colocar à disposição. Quando vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. E um prazer te reencontrar, ainda que virtualmente, viu, Walter? Show de bola. Em breve será presencial. Irei mesmo aí. Eu vou mesmo. Eu estou prometendo. 2021 não passa. Combinado. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado, Rui, pela participação, pela audiência. E é isso. Vamos disponibilizar toda essa conversa no nosso canal aí no YouTube. Um abraço. Boa noite, Vládia. Um abração. Sucesso, pessoal. Valeu, valeu.